Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa quinta parte sobre políticas públicas. E nesta, além de fazermos um apanhado sobre tudo o que falamos nas outras 4 partes, iremos também apresentar novas tipologias, razões para as políticas públicas, bem como também as condições ideais, aquelas utópicas sobre a implementação de uma política pública e o seu confronto com a realidade, né, dos problemas que traz. E quando falamos de políticas públicas, acho que o cerne para se decorar, para se gravar e entender é o ciclo. O ciclo de políticas públicas que, ao ser citado, podemos fazer uma mini revisão sobre os aspectos aqui discutidos nos vários áudios que temos gravado. E o ciclo, como já falamos, eu acho que em todos os áudios falamos ali dos problemas, como o problema, a agenda, a formulação, implementação e avaliação, né? Dentro deste aí tem um acompanhamento, né? E para lembrar é só colocar o PAFIA, né? Papa Alpha Foxtrot Índia Alpha. Problema é aquilo lá que pode ser apresentado, uma demanda social, pode ser nova, recorrente ou reprimida. Aí essa demanda vai se apresentar para os atores políticos e na agenda, ao ser analisado, ele vai ter que cumprir os 3 requisitos que já também tratamos aqui. O problema, a demanda social, sendo ela nova ou recorrente, não pode ser reprimida, porque senão não vai surgir à tona para ser discutido pela sociedade. A solução tem que ter viabilidade técnica para poder ser feito. Não adianta ter uma possível solução, ter um gasto maior do que o PIB do próprio país. Então não vai ser implementado porque não tem. A solução é inviável tecnicamente. E tem que ter um interesse político. Interesse político é votos, reeleição, manter alguém no poder. E esse alguém vai fazer os seus esforços para resolver aquele problema, pois ele acredita que vai trazer mais votos para ele. Se o problema não vai trazer votos, ou então traz votos, mas ele é dividido e no sistema político não há um retorno suficiente, então também não vai ser atendida aquela demanda social. Então não vai entrar na agenda. E da agenda, uma vez definido que vai ser atendido, nós temos a formulação, da formulação a implementação, falamos das decisões, né, dos problemas de decisões, quando você fala de formulação e implementação. E da implementação, a avaliação. Na avaliação, tratamos dos indicadores, né, das características desses indicadores e como que eles são medidos. Falamos ali de indicadores específicos. Voltar aqui na página aqui dos analíticos sintéticos, dos indicadores sintéticos. Tratamos aqui do PIB, IDH, e índice de Gini. Índice de Gini mede a distância social entre os mais pobres e os mais ricos, que no Brasil é um dos 10 piores do mundo, né, que está nesse índice de Gini. Uma desigualdade social brutal e que provavelmente atrapalha o desenvolvimento econômico, social do país, por causa dessa desigualdade, além também do próprio sentimento nacional, né? Porque se você pegar pessoas que estudam, têm um mérito pessoal, às vezes é um mérito pessoal que é diferente de meritocracia. É o governo da meritocracia, né? Porque você colocar uma pessoa que nasceu no meio de uma comunidade extremamente pobre, pais analfabetos, ele não tem contato com ninguém que seja letrado, ou então nasceu no meio do sertão, lá do Maranhão, ou em Ribeirinho do Amazonas, e dizer que ele vai competir por uma vaga
uma vaga no serviço público, uma vaga na universidade pública, com alguém que nasceu em Alphaville, no Jardins, ou então, se pensarmos não só em São Paulo, no Morumbi, Jardins, podemos pensar ali em Belo Horizonte, na Savassi. Alguém que nasceu em um bairro rico, já deu para entender. Pensar em meritocracia, não tem como colocar os dois para competir. Esse segundo aí nasce num bairro rico, já com os pais altamente educados, que, sabe, tem sim, o esforço pessoal é importante, né? A pessoa ali não tem culpa de ter nascido rica. Tem um mérito, na verdade, né? Quem tem o problema é as pessoas pobres, mas não tem meritocracia. Mas, enfim, é outra discussão, não é o fato de falarmos em políticas públicas aqui. E até tem políticas públicas, como dissemos, constitutivas, redistributivas, que buscam diminuir ou acabar com essa injustiça social, da dinâmica social. Mas chegamos aqui por causa dos índices. Estamos falando do índice de Gini, que é um índice sintético. Falamos também, então, das medidas, além dos índices de eficiência, eficácia e efetividade. Fizemos as explicações de tudo isso e chegamos a falar sobre a implementação das políticas públicas e a sua dinâmica em um país como o nosso, que é uma federação centrífuga, né? A centrípeta é dos Estados Unidos, centrífuga é a nossa, que o centro formou as partes, o centro, a união. O Brasil já foi um país central, com um país de entidade única, né, ali no reinado, e ali, quando se criou a federação, 1889, né, com a República, 1891, né, que vem a Constituição da Primeira República, aí cria-se a federação. Na federação, o centro escreveu as competências das partes. Deixaram de ser províncias para serem estados, né? A diferença é que a província não tem autonomia financeira. Agora, nessa nova Constituição de 1891, a federação passa a ter vários entes e todos eles têm independência financeira na distribuição das suas arrecadações. A de 1988 permanece dessa forma, né? Que todos os estados, eles têm as suas competências de arrecadação, têm a divisão financeira obrigatória, constitucional dos impostos arrecadados, tanto na fonte quanto na distribuição dos bens e etc. Ou seja, é obrigatório que seja repassado, seja dividido o orçamento, as receitas no Brasil inteiro. E aí eles possuem independência financeira, são entes que não estão em hierarquia, eles existem de forma independente, claro, cada um com a sua competência, mas por sermos uma federação centrípeta, o Brasil, ele nasceu do centro para as partes. Centrípeta, que é dos Estados Unidos, é das partes que resolveram se unir primeiro como uma confederação, para depois unirem-se como uma federação, determinando as atividades e as obrigações da União. As partes formaram o centro nos Estados Unidos. E isso vai impactar no modelo de política pública que o Brasil tem. Nos Estados Unidos, as políticas públicas são muito mais competências e executadas pelos estados. E é uma questão muito complicada, né? Uma vez eu estava vendo em alguns livros, não lembro qual, mas que o cidadão americano em si, ele tem certas vantagens no estado de origem dele, né? Por exemplo, universidades públicas, elas não são públicas para todos os americanos.
Não sei se é exatamente assim hoje em dia, mas até ali 1980, 80 e pouco, o cidadão de um estado, ele conseguia acessar as universidades daquele estado de forma pública sem pagar nenhuma mensalidade. Agora, cidadãos de outros estados dos Estados Unidos, eles teriam que pagar taxas para poder estudar na universidade de um estado que é diferente do seu de nascimento. Claro que existem também as federais, existem outras formas, mas existe uma diferenciação do que se pensa. E as políticas públicas, no caso, são afetadas por isso. Como dissemos aqui, a União, por ter o maior orçamento, ela acaba tendo as cartas para jogar sobre o que ela determina como princípios gerais da União, como foi o caso do SUS, que exemplificamos no último áudio resumo, que tem os princípios gerais de universalidade, equidade e integridade e os princípios organizativos de regionalização, comando único, descentralização, hierarquização, participação do cidadão. E esses princípios foram determinados não unilateralmente pela União, mas por Conselho Nacional da União, onde tem representantes do Ministério da Saúde, representantes dos estados, das secretarias estaduais de saúde e representantes dos municípios. Eles se reuniram. É claro que os representantes dos municípios, eles não tiveram tanta participação assim, porque não teria como reunir o 5 mil e poucas, 5.570, né? Representantes de todas as cidades, mais 27 dos estados, mais os representantes do Ministério para fazer uma deliberação ali geral. Mas participaram do processo. Mas que a coordenação geral coube ao Ministério da Saúde. Cada um tem as suas competências, né? Hierarquização nos princípios organizativos não quer dizer que a União está acima, quer dizer, o Ministério da Saúde está acima da Secretaria Estadual da Saúde, que está acima das secretarias municipais. Não, não é isso, mas sim que existe um nível de prioridade de atendimentos, obviamente, resguardando a vida das pessoas. Aonde procedimentos que a vida das pessoas está em risco, eles possuem uma prioridade em relação a procedimentos onde a vida das pessoas não está em risco. Uma coisa óbvia. Mas vamos aqui então dar prosseguimento e finalização a essa série de áudio resumos. Podemos mais para frente fazer uma parte 6, 7, 8, mas preciso acumular novos conhecimentos dessa questão das políticas públicas, e quando tiver, a gente vai acrescentando aqui parte 6, parte 7, parte 8, e por aí vai. Né? Como tratamos também, bem superficialmente, o que é uma política de governo e uma política de Estado. A política de governo, ele busca implementar processos decididos pelo grupo político que está no poder. Ele tem uma validade para aquele grupo, para aquele momento, enquanto que política de Estado, ela é implementada para processos de modificações sociais que transcendem os grupos políticos. É muito difícil de a gente conseguir visualizar de imediato, mas políticas de Estado, eles buscam fazer modificações na estrutura social da sociedade. Nossa sociedade, uma das mais desiguais do mundo, ela precisa de processos para acertar ou amenizar as injustiças sociais. E aí nós teremos que ter políticas de Estado. É claro que todos que estão ao poder vão apresentar essas políticas como se fossem delas e convencer o cidadão com pouco conhecimento, esclarecimento, em um país onde o analfabetismo funcional é muito grande, é gigantesco, e as pessoas pouco leem, e agora o nível de leitura está cada vez menor.
em um país como esse, né, existe essa guerra ideológica de versões e narrativas. E aí acaba que políticas de Estado são vendidas como políticas de governo e se acredita que se o governante tal, seja municipal, estadual ou federal, se ele sair do poder, acaba com aquela política que está fazendo modificações sociais. Pode ser que cabe sim ou diminua, mas algumas elas realmente são políticas de Estado, de longo prazo. Elas tendem a ter resistências quando há mudanças de governo, envolvem diversas instituições em articulações, como o SUS, como o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, como a questão da educação. Não tem um sistema único de educação, mas existe coordenação, sistemas lá pela Lei de Diretrizes da Educação Nacional. E são políticas de Estado. E já as políticas de governo, eles tendem a ter apenas um atendimento para o grupo que está no poder naquele momento. É claro que uma política de Estado ela vai ter que ter consenso social, que é cada vez mais difícil pela radicalização que se tem nas redes sociais hoje. As pessoas perderam a capacidade de ter uma visão da realidade. Muitas delas estão ali se radicalizando com a sua própria visão, se afundando na sua visão apenas ali nas redes sociais. Mas enfim, uma política de Estado precisa de consenso social, envolvimento de diversas instituições e precisa ser a longo prazo, né? Tem uma necessidade desse consenso social envolvendo os direitos humanos, no seu entendimento literal, não em entendimentos superficiais ou que buscam ter sentido extremamente de publicidade política, tanto positiva quanto negativa. E, enfim, nós temos essa questão das políticas de Estado, a transversalidade, intersetorialidade, que são características também das políticas de Estado, políticas públicas de Estado, né, que a transversalidade é a determinação da visualização do problema a ser atendido de diversos ângulos, de diversas formas, de diversas variáveis para entender os problemas ou o problema a serem resolvidos pelas políticas públicas. E a intersetorialidade é a necessidade de diversas instituições, junto com a própria sociedade civil, se articularem para colocar um plano em funcionamento e iniciar o ciclo das políticas públicas. Aí, claro, precisa de liderança executiva, estratégia governamental, participação popular, estruturas que facilitem a coordenação da inter e extra-governo. Intra é dentro do próprio governo, inter de governos diferentes, né? Precisa às vezes da articulação do governo federal junto com o governo estadual e também envolvendo a questão dos governos municipais. O SUS é um exemplo mais recorrente. Ou extra, o governo e a sociedade civil, uma ONG que não tem relação com o governo. Enfim, são essas as formas de funcionamento das políticas públicas que nós temos em nossa federação centrífuga. Mas é interessante que voltarmos às tipologias, né? Lá no áudio 1 ou 2 das políticas públicas, eu havia dito aí da tipologia segundo Theodore Lowen, sobre políticas públicas, né? Para lembrar ali, as políticas públicas distributivas, elas têm poucos conflitos, porque ela pega o recurso que está concentrado com a União, ou com os estados, ou com os municípios, e distribui para a sua população atendida. Ela tem pouco conflito. Temos as redistributivas, os recursos já estão distribuídos e distribuídos de forma injusta,
e aí eles vão ser redistribuídos. É claro que vai gerar conflito, porque quem está por cima não quer perder aquilo que lhe faz ter um status social, econômico, mesmo que seja de forma injusta, ele não quer perder seu status. E aí vai ter conflito nas políticas redistributivas. As políticas regulatórias, que vão colocar para o funcionamento, e as políticas públicas constitutivas, estruturadoras, voltadas para também o próprio sistema, mas elas criam e desenvolvem o próprio sistema. Além da tipologia de Theodore Lowen, temos também as tipologias de Wilson e Gustafson. Estava interessante falarmos da tipologia dele, né? Do Wilson, existe a tipologia dos benefícios que são distribuídos para a população, né? As políticas públicas também são categorizadas por 4 tipos de políticas públicas, segundo Wilson. As clientelistas, empreendedoras, de grupos de interesses e as majoritárias. Para você saber se uma é clientelista, se ela é empreendedora, majoritária ou de grupos de interesses, vai depender das variáveis dos benefícios e dos custos. Se os benefícios eles são concentrados em grupos dentro da sociedade, olha só a semântica da palavra grupo, e os custos são concentrados, ou seja, concentra os dois, os benefícios e os custos. Nós estamos falando de políticas públicas para grupos de interesses. Se os benefícios são difusos, vai ser para uma grande parte da sociedade, vai abarcar vários e vários grupos daquela sociedade. Os benefícios são difusos e os custos são concentrados. Aí nós estamos dizendo sobre políticas públicas empreendedoras, aquelas que buscam fazer modificações na sociedade, pois está abarcando grandes grupos, vários grupos delas, da sociedade. Agora, se os benefícios são concentrados e os custos são difusos, aí nós estamos dizendo que são políticas clientelistas. Clientelistas, pois os custos são divididos para toda a sociedade, mas os benefícios são para alguns grupos, só alguns grupos, poucos grupos. Toda a sociedade, como políticas indigenistas, né? Como se fosse pago por toda a sociedade para ter benefício apenas para os grupos indígenas que, na leitura de muitos historiadores, cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, é justa, uma vez que o processo civilizatório do Brasil acabou massacrando eles, que estavam ali também nessa terra. Não que são exatamente os proprietários da terra, isso aí é uma interpretação extremamente radical, mas pelos problemas históricos que têm se criado a esses primeiros moradores deste território, tem-se essas políticas, mas elas são caracterizadas pelo autor como clientelistas, pois os benefícios são concentrados em poucos grupos e os custos são difusos. Os custos estão espalhados por todos os grupos da sociedade. E agora, se os benefícios são difusos e os custos são difusos, então nós temos uma política pública majoritária. Majoritária, pois todo mundo vai receber e todo mundo vai pagar, praticamente. Agora, interessante é essa aqui, da tipologia de Gustafson. Gustafson, ele tem uma ótica política, ele olha a política em si, a política, como a gente disse quando fazemos a tradução para o inglês, temos 3 palavras para traduzir a política, né? O polity, politics e o policy. Polity é a dimensão institucional, a instituição em si, democracia, ditadura,
a ditadura autoritária, totalitária, etc. Nós estamos falando de um nível institucional. A polity. Agora, politics, nós estamos falando do nível processual. E policy, do nível das políticas públicas, a policy. Então, o Gustafsson, ele está tratando aqui da política pública quanto politics, ou seja, processual, as alianças e as intencionalidades dos políticos, e policy, dos efeitos e resultados das políticas públicas. Ele vai falar dessas duas dimensões quando ele trata dos seus 4 tipos de políticas públicas. E ele é muito realista mesmo, né? Porque nós temos as categorias de políticas públicas reais, as políticas públicas simbólicas, as pseudos políticas e as sem sentidos. Sem sentido. São os 4 tipos de políticas públicas, segundo Gustafsson. E é aí que vem a grande sacada dele. O processo político que aí está da democracia que vai criar esses 4 tipos de políticas públicas. As políticas públicas reais são as que os governantes querem fazer e realmente fazem. Eles têm a capacidade de fazer e têm a intenção de fazer. Até aí, maravilha, todo mundo vai aplaudir, talvez pelo interesse vai reelegê-lo, depois ele já calculou que aquela política vai levar a ele muitos votos, e aí tem-se o desenvolvimento dessa política pública. Tem as políticas públicas simbólicas, essas são que os governantes apresentam essas políticas apenas como planos de resposta a problemas, mas ele não tem a intenção de resolver aquele problema. Ele não tem, né? São simbólicas. Ele até tem a capacidade, os recursos para poder resolver aquele problema, mas ele não tem a intenção. Ele não vai se articular. Ele não vai fazer. Talvez ele não tenha a capacidade de articulação, mas é a capacidade do político. Se pensarmos, né, que acho que 2019, 2020 tinha uma proposta do governo de então de diminuir o número de cidades do Brasil. Apresentou-se o projeto aonde toda aglomeração urbana que tivesse menos de 4.000 tornar-se-ia um distrito da cidade mais próxima, gerando que todas as cidades então teriam maior. Isso, claro, diminuiria o número de políticos no país, o que a população gostou pra caramba. A população aplaudiu, a população achou bacana, ou seja, vai ter menos prefeitos, menos vereadores para roubar o dinheiro, né? E teria menos, né? E claro, também é uma iniciativa que agrada muita gente. E a primeiros olhos agrada muita gente, todo mundo bateu palma, todo mundo achou interessante ali em 2019. Porém, ela foi apresentada como mera peça publicitária, pois para que isso acontecesse, tinha-se que fazer articulação no Congresso, pois no fato de estarmos numa democracia, exige negociações, existe a dimensão do politics, a dimensão processual. É necessário que o governo vá lá com a sua base no legislativo, converse com os outros deputados, converse com os senadores, para que possa se fazer. Tem que ver se a proposta de lei ela fere a Constituição com relação às cláusulas pétreas, né? Porque se fere as cláusulas pétreas, ela é impossível de ser feita. Não pode ser feita, nem sequer por emenda constitucional. Não pode reduzir as cláusulas pétreas. Pode aumentar, mas reduzir não pode. E aí tem o Supremo Tribunal Federal, ele dá a última palavra com relação às cláusulas pétreas. Qualquer outra coisa que não é cláusula pétrea, ele não dá a última palavra. O Congresso pode mudar, mediante emenda constitucional, como a questão do marco temporal. Mas isso aí a gente pode falar na questão de direito. Mas, enfim,
A política pública lá de diminuir o número de cidades, ela foi apresentada, a população achou bacana, bateu palmas e a sensação de que as coisas já estão acontecendo, pois o cérebro humano, ele é muito louco, ele nos dá a sensação de que a coisa está acontecendo antes de acontecer. E as pessoas acharam bacana, mas não passou de publicidade, pois o governo não se articulou. Ou seja, ele tinha a capacidade de fazer, mas não tinha intenção. Usou aquilo apenas como plano de publicidade, de levantar a moral ali, mas o processo necessário para que se tornasse real, a articulação no Congresso não foi feita. Então tem isso aí também. A outra forma, a outra tipologia, segundo Gustafsson, é da pseudopolítica, aonde o governante quer fazer aquela política pública, mas ele não tem a capacidade para fazer, ele não tem força política, ele não sabe se articular, né? Por isso que é importante não voltarmos quem não tem entendimento do processo político, ou mínimo ali sobre administração, economia, etc, né? Mas hoje as coisas estão tão esquisitas, as pessoas estão radicalizadas, estão votando, isso é contra o sistema, mas essa é outra discussão também. Mas vamos lá, o governante, ele quer fazer, mas não tem essa capacidade. Ele não tem, ele tem intenção, mas não tem recurso. Ou seja, não há viabilidade técnica para que seja feita a política pública. Então essas são as pseudopolíticas. Ele vai lá, ele vai apresentar aquele projeto, vai fazer também a sua publicidade, mas é patente que não vai passar porque não há recurso para que ela seja implementada. E existe a sem sentido também, segundo Gustafsson. Sem sentido quer dizer, não há pretensão, o político não quer fazer, mas ele também vai fazer a sua propaganda. Ele sabe que aquela decisão vai parar no Congresso, vai não sei o quê, como projetos de castração química de estupradores. Seria bacana, seria interessantíssimo fosse feito, mas isso não é possível, pois existe lá no artigo 5º da Constituição que ninguém será ninguém será submetido à tortura ou qualquer outro tratamento desigual que gere, né? Se o indivíduo é estuprador, ele vai ser preso, encarcerado, vai passar grande parte na cadeia, se necessário, sendo 30, 40, 50 anos, vai depender lá da pena, mas que faça castração química ou mesmo castração física, isso não tem possibilidade de passar porque ele vai de encontro à própria Constituição. Porém, o parlamentar, ele sabe que a população é ignorante, a população não tem conhecimento de nada, não faz a menor ideia disso, aí ele vai apresentar o projeto, ele sabe que esse projeto não vai para frente. Ele apresenta esse projeto, joga esse projeto ali em plenário, o projeto às vezes vai para frente porque grande parte dos outros deputados querem demonstrar à sociedade que eles repudiam o criminoso, repudiam aquilo, e quando a coisa chega ali provocado o Supremo Tribunal fala assim, não pode tramitar porque esse projeto é inconstitucional. E aí, obviamente, ele vai nas suas redes sociais, vai dizer, tá vendo, o STF não quer que a gente puna estuprador, ele está a favor dos estupradores, ele não quer que a gente faça uma política pública justa e puna esses monstros, eles estão do lado dos monstros e não da vítima, é a vítima que deveria ser protegido pelo STF, o STF não serve para nada, tal, não sei o que, e ele faz essa manipulação. É assim que funciona em um país onde tem grande parte da sua população semi-analfabeta ou analfabeta funcional. E assim que o Brasil vai indo de forma ineficaz, ineficiente para
a condução de sua política. Então, nós temos esses 4 tipos, segundo Gustafsson, né? Políticas reais, políticas simbólicas, pseudopolíticas e sem sentido. A sem sentido é a mais engraçada, mais importante ali. Legal. Mas, para finalizarmos aqui, as políticas públicas, para serem implementadas, existem ali o que nós chamamos da lista ideal de condições para a implementação. É utópico, né? Mas o sonho de todo o gestor público na implementação de sua política pública seria circunstâncias externas que não se opõem às restrições, tempo e recursos suficientes. Se nem na iniciativa privada tem isso, imagina na pública. Combinações entre recursos seriam eficientes. As políticas de implementação é baseada nas teorias adequadas aos problemas e os efeitos. A relação de causa e efeito seria o mínimo possível, estaria dentro do planejado. Uma só agência implementadora não necessitaria de várias articulações, pois quanto mais articulações, mais demorado e complicado fica. Completa compreensão e consenso da sociedade civil. Na grande parte da sociedade civil, a gente dá risada aqui porque grande parte da sociedade civil ela tem um desconhecimento completo, né? A falta de educação básica na população brasileira é grande. E talvez nem deveria também, né? Porque pensar que o cara, às vezes, trabalha ali pesadamente, sendo entregador de alimentos, no Uber, fazendo como pedreiro, como encarregado, repositor, etc. Passa o dia inteiro ali trabalhando pesadamente, chega em casa, aí ele vai lá, não, agora eu vou ler sobre esse livro aqui de políticas públicas, implementação. Eu vou ouvir aqui o Escuta Estuda, a não ser que ele esteja realmente interessado no tema. Mas seria uma exceção drástica, né? O que ele quer mais, depois de um dia sofrido, terrível, ele quer se divertir, ele quer abrir ali o YouTube, o WhatsApp, ou qualquer outra coisa e ver lá, receba! Ele quer isso, então não podemos também condenar isso, pois o erro principal da sociedade brasileira está lá no início, na formação das escolas, né, das gerações anteriores. Aí, como condições perfeitas, a implementação também teria que ter comunicação extremamente sem ruídos entre os atores, teria que ter perfeita obediência dos níveis hierárquicos da implementação da sociedade, da política pública, mas a gente sabe que isso não acontece. E aí, é claro, a realidade vem que a arena política ela vai sempre oferecer os contrários. Essa política pública não está dando certo, isso aqui é para sustentar vagabundo, não sei o que, tem mais um filho, só serve essa aqui para a bolsa, não sei o que, só serve para a mulherada ficar fazendo filho e sendo sustentada por bolsa, e etc. Existe imperfeição da formulação, os erros de execução, né, os conflitos entre agências dos governos, uma querendo aparecer mais do que a outra, as limitações de recurso, que é regra até mesmo na iniciativa privada. Enfim, tem diversas partes que a realidade vem e demonstra que a implementação não é perfeita. Bom, é isso que nós temos para tratar aqui de política pública. Muito agradecido por quem escutou esses 4 áudios. E se inscrevam no canal, ajude a gente a crescer. E é isso aí.